Boa noite. Essa é a nossa sétima aula de gestão mercadológica para a turma de ciências contábeis, certo? Então hoje, depois das provas, retomando as aulas, vamos falar de modelos de comportamento, modelo de comportamento do consumidor, não é? Então nós estamos discutindo marketing, a gente já falou de produtos, genericamente falando, e serviços. Agora vamos falar do comportamento do consumidor e depois, na sequência, nós vamos falar de preços, vamos falar de promoção, que é divulgação, e vamos falar de praça, que é ponto de venda, é distribuição. Com isso nós completamos o assunto marketing, né? E aí prova P2, prova de novo, tá bom? Vamos lá? Então, ok. Primeiro, a gente já tá vendo aqui a questão de marketing, que é atender necessidades e desejos do consumidor. E é lógico que se o consumidor não comprar o nosso produto, a empresa não tem sucesso. Esse é o grande objetivo da empresa, né? Vender aquilo que ela produz, seja bens ou seja serviços, né? Nós chamamos, nos dois casos, genericamente, nós chamamos de produto, bens ou serviços, né? Então, o que nós vamos fazer hoje é discutir alguns modelos aí que nos ajude a entender por que o consumidor compra produtos. A gente sabe por que ele compra, porque é para atender ou necessidade ou desejo. Mas de onde vem essa necessidade, de onde vem esse desejo, como é que o consumidor interpreta isso, como é que nós interpretamos isto do consumidor, não é? Lógico, nós fabricamos automóvel, é lógico que o consumidor precisa de automóvel, mas por que ele vai escolher o nosso produto e não o produto do concorrente? Alguém vai falar, bom, porque o nosso produto tem mais qualidade. Será? E se o do concorrente tiver menos qualidade, mas for mais barato? Então, né? E por que ele precisa do carro, o consumidor? Certo? E por que este modelo de carro? Então, assim, a gente vai começar a discutir isto a partir de o que direciona a compra do consumidor. Certo? Então, alguns fatores aí estão, assim, lá no início da discussão interna, né, da pessoa, por que ela vai comprar determinado produto. Por que alguém compra chimarrão, né, e não café com leite? Você vai falar, bom, porque... Né? Então, por que alguém compra bacalhau, por exemplo, no período, digamos, Semana Santa, para os católicos? Né? Porque a religião determina. No caso do chimarrão, porque é um hábito dos gaúchos tomar chimarrão e não café com leite. Ok? Por que... E aí vai. Então, essas perguntas a gente pode buscar a resposta a partir de uma escala aí de fatores. Né? Então, o que está no topo de tudo, que tem mais predominância, é o que nós chamamos de fatores culturais. São aqueles valores, né, que definem o comportamento das pessoas. Então, a cultura japonesa, a cultura brasileira, a cultura francesa, por exemplo, ou europeia, se vocês quiserem. Dentro disso, né, tem diferenças entre comportamento baseados em fatores culturais, por exemplo, entre o paulista e o carioca, entre o mineiro e o gaúcho, entre o cearense e o amazonense. Então, isso nós vamos chamar de subcultura. Né? Então, você tem os fatores grandes e você tem aí fatores menores. E, obviamente, também dentro da classe social, por que pessoas ricas compram determinados produtos? Por que pessoas pobres compram determinados produtos? Né? Então, a gente vai entender isto começando do topo,
começando dos fatores culturais. E aí eu dei exemplos, né, de cultura, subcultura e classe social. Descendo um pouco o nível, como se fosse uma pirâmide, né, uma escada, descendo o nível, a gente tem os fatores sociais. Então, lógico, quando a gente nasce, a primeira referência que nós temos, conforme a gente vai crescendo, é a família. Então, os hábitos de consumo da família, lógico que eles vão influenciar a criança. Então, a criança começa ela não vai comprar, porque ela não tem dinheiro, mas ela começa a usar aquilo que a família compra e que determina que é bom para ela. Tá? Então, é o primeiro grupo de referência. Mas, na sequência, ela vai crescendo e vai tendo contato na escolinha, com os amigos, na igreja, no clube, na vizinhança. Né? Ela vai vendo outros fatores de referência, que nós vamos chamar de fatores sociais, outros grupos de referência. E a partir daí, ela vai assumir os valores desses grupos de referência. Né? E vamos chamar esses valores, então, de fatores sociais. Lógico, isso não termina na adolescência, isso vai adiante. Né? Você casa e você vai ter a família do seu esposo, da sua esposa, que vai acabar influenciando as suas decisões de consumo também. Né? Você vai trabalhar e você tem os colegas de trabalho que vão acabar influenciando os seus hábitos de consumo. Então, esses são os fatores sociais. Veja que os fatores culturais, eles estão no topo. Depois a gente desce um nível, nós temos os fatores sociais. Mas nós temos, descendo mais um nível, agora nós temos os fatores pessoais, que diz respeito à pessoa. Né? Então, lógico, em função da idade dessa pessoa, ela não vai comprar produtos, vamos supor que ela seja jovem, ela não vai comprar produtos que são usados por pessoas velhas. Se ela for velha, ela não vai comprar produtos que são usados por pessoas jovens, por exemplo. Então, a idade da pessoa também vai determinar, dentro dos fatores sociais, né, descendo aí o nível, vai determinar o que a pessoa vai consumir, por exemplo. Né? E não é só a idade. Se ela for a ocupação, ela trabalha num hospital, por exemplo, aqueles grupos de referência vão moldar também, mas o fato dela trabalhar lá, vamos supor que ela seja médica, ela vai ter necessidades e desejos, né, que vão definir aí fatores pessoais. E veja que nós estamos discutindo comportamento de consumo, tá bom? Estilo de vida, personalidade, e aí, descendo mais um nível, a gente vai ter os fatores psicológicos, que são, assim, os culturais, eles estão mais integrados. Os sociais vai depender do momento dos grupos. Os pessoais vai depender do momento daquela pessoa. Mas o psicológico, ele é um momento menor ainda. Né? Um momento menor ainda. Então, eu posso estar motivado hoje e não amanhã. Eu posso ter uma percepção hoje e não depois de amanhã. Eu posso ter uma crença hoje e não daqui a um mês. Eu posso aprender algo novo hoje que eu não sabia ontem. Então, isso nós vamos chamar de fatores psicológicos. Lógico que a combinação de todos eles é que vai dar aí, enfim, o comportamento do mercado, da pessoa, de quem a gente está querendo analisar para poder entender e fazer o marketing da nossa empresa para esse grupo, né, de consumidores, por exemplo. Por isso que é importante segmentar o mercado para a gente poder entender. E é lógico que eu posso ter uma mudança, né, na minha, por exemplo, em termos de motivação ou percepção, mas se isso não for bom dentro do fator cultural, o fator cultural é mais forte. Ele não vai permitir que você mude, por exemplo, se entrar em conflito. Então nós temos isso aqui. Né? Você pode ter conflitos entre fatores pessoais e fatores sociais. E em algum momento um deles vai predominar. Então é importante para nós de marketing nós entendermos isso, essa escala de valores e em que momento esses valores predominam. Né? Em que momento psicológico
predomina sobre o pessoal, o social e o cultural, em que momento o pessoal predomina sobre o social e o cultural, e assim por diante, né? Essa é a escala, a hierarquia, mas é lógico que nós mudamos, as pessoas mudam, né? Então, um produto que é aceito num dia por questões culturais, ele pode amanhã deixar de ser aceito por outros fatores culturais também, né? Em termos de reaplicação, repercepção, ou mudança na percepção, não repercepção, mas mudança na percepção. Ok? Então, o primeiro passo é esse, para a gente entender, né? A gente já entendeu que alguém compra por necessidade ou por desejo. Agora, o que está dando consistência a essa necessidade ou desejo? Pode ser cultural, pode ser social, pode ser pessoal, pode ser psicológico. Tá? Então, marqueteiros, aprendam a entender esses fatores nessa escala de valores e, a partir de agora, começarem a entender. Para vocês pensarem melhor isto, em vez de ficarem se preocupando com os demais, comecem a analisar vocês mesmos. Né? Então, lá, vocês compraram um determinado produto. Por que vocês compraram esse produto? Né? Vocês foram obrigados a comprar por algum motivo? Vocês decidiram por conta própria? Alguém influenciou? Lembra dos papéis desempenhados? Também tem isso. Né? Então, alguém influenciou, mas a decisão final foi de vocês? E por quê? Né? Por quê? Tem algum fator cultural por trás disso? Algum fator social? Algum fator pessoal? Algum fator psicológico? Uma combinação deles? O quê? E aí vocês vão começar a entender os demais a partir do autoentendimento. Se a gente entender por que nós fazemos certas coisas, nós estamos discutindo consumo, hein? Certo? Consumo é o que nós estamos discutindo, não são outros tipos de decisões. Nós estamos discutindo aqui consumo. Tá? Então vamos. Nós temos... não existe modelo de marketing, tá? Então marketing é uma área enfim, de estudo, né? E a gente tem objetivo, tem interpretação, tem tudo isso, tal, mas nós não temos um método de marketing para fazer isto. O que nós temos é outras áreas de conhecimento que já estudaram. Nós temos 5 modelos que vêm de outras áreas do conhecimento. Então, e eles nos ajudam a interpretar o comportamento do consumidor, enfim, na decisão aí do que comprar, do que consumir, tá bom? Então nós temos aí o modelo de aprendizagem, que vem de psicologia, modelo psicanalítico, que vem, obviamente, da psicanálise, modelo sociológico, sociologia, modelo econômico, economia, e o modelo de hierarquia das necessidades, que é a pirâmide de Maslow, né, que vocês devem ter visto já em alguma aula. Mas vamos rever aí? Vamos, tá bom? Então vamos discutir. Vou apresentar para vocês como é que é feita essa análise com cada um desses modelos e destacar o seguinte: nenhum deles consegue interpretar em 100% o comportamento do consumidor. Então, nós precisamos escolher no momento qual deles interpreta melhor e a partir daí vamos tomar nossas decisões de marketing a partir, enfim, da análise feita por um ou dois desses modelos, ou 3, se for o caso. Tá bom? Vamos lá, então. Primeiro deles, modelo de aprendizagem. Então, em psicologia, a gente aprende que existe impulso e estímulo. O impulso, ele é interno. O estímulo, ele é externo. Tá? Então, por exemplo, uma propaganda, né, é um estímulo, não é um impulso. Mas vamos entender melhor isso. Assim, o que é o impulso? Puxa, eu estou com sede.
Estou com sede. O meu organismo pede água. Certo? Então, eu começo a ficar meio irrequieto, começo a ficar meio... Enfim. Né? Ok. Outra coisa. Então, isso, estou com sede. Tudo bem, mas esquece a sede. Aí, um estímulo. Eu estou passando por um local e vejo uma maquininha dessas de venda, certo? De Coca-Cola. E a estampa, né, da Coca-Cola, geladinha, enfim, me dá uma certa vontade aí de falar, puxa, nossa, seria bom tomar alguma coisa. Então veja, nos dois casos, um foi o impulso, eu tenho aquela sensação de sede, e o outro foi o estímulo, eu vi a foto e me deu uma lembrança, né, de que Coca-Cola é gostosa, por exemplo. Então, ok. Aí o que eu faço? Eu vou e, no caso do impulso, por exemplo, eu tomo água. Passou aquela sensação de mal-estar? Passou. Então eu aprendi que tomando água, quando eu tenho sede, a sensação vai embora. Eu aprendi. Por isso que chama aprendizado. Mesma coisa o estímulo. Né? Eu vi a foto da Coca-Cola, a maquininha da Coca-Cola, então eu senti assim aquela... Aí eu vou e compro a Coca-Cola e tomo. Passou aquela vontade. Então eu aprendi que se eu tomar a Coca-Cola, passa aquela vontade. Se eu tomar água, passa aquela vontade. Veja que os dois resolveram o meu problema. Certo? Vocês viram aí que um é necessidade e o outro é desejo? Para a mesma coisa? Para tomar líquido? Não é? Então, no modelo psicológico, o, 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 o psicólogo, né? Ele mostra o seguinte, que você pode ter um impulso que vem de você, mas você pode ter um estímulo e a partir daí aprender. Então, em psicologia não se chama de castigo e prêmio, né? Se chama de estímulo. Certo? Se a pessoa faz algo errado, você faz alguma coisa para estimulá-la a não fazer mais. E aí ela aprende. Ou se ela faz uma coisa certa, você dá um prêmio para ensinar a não fazer. Ou a fazer novamente, né? Então, acho que tá ok, não é? Então, a gente vai aprender, vai usar este modelo para mostrar para o cliente, ou para entender por que o cliente precisa consumir o meu produto. Né? Se ele precisa ir de um lugar para o outro, ele pode pegar uma condução. Então, veja, ele precisa ir para lá. Ele tomando a condução e descendo na hora certa, ele aprendeu que aquilo funciona. Ou ele vai, compra um carro, entra no carro, põe gasolina no carro e vai até lá e chega no horário também. Ele aprendeu. Então, ou sendo impulso, que é interno, ou sendo estímulo, que é externo, ele resolvendo o problema dele, ele aprendeu. Daí a gente pode trabalhar este modelo para entender o que leva uma pessoa a consumir aquele produto. É algo interno dele? É uma vontade? É uma necessidade? Ou ele fez isso a partir de um estímulo? E esse estímulo pode ter vindo de algum fator cultural, ele pode ter vindo de algum fator social, não pode, certo? De algum fator, né, pessoal, talvez, pode ter vindo. E com isso ele ter sido estimulado a isto. Então, esse modelo é interessante para a gente pensar, né? O que está levando a pessoa a consumir. Por que nós precisamos comer? Porque senão a gente morre. Certo? Então, a fome é um estímulo, é um impulso para que eu coma. Ok? Então, ou eu faço a comida, e aí eu tenho que comprar os ingredientes para fazer a comida, ou eu
compra comida pronta, tá bom? O que vai colaborar aí vai ser o estímulo em termos de propaganda, de publicidade, de mostrar. Mas eu posso ter aprendido isto antes, né? Por exemplo, eu aprendi a comprar determinado produto porque a minha família sempre comprou esse produto. Então, né, o meu impulso, que é a necessidade para eu usar aquele produto, vamos supor que seja comida, e a maneira de fazer ou por que comprar tal produto, pode ter sido um estímulo lá atrás, mas agora não mais, agora é a partir do impulso, de algo que eu já aprendi lá atrás. Muito bem? Segundo modelo, ele é parecido, né? Vem de psicanálise, é psicanalítico. Ele também trabalha com impulsos e estímulos, mas ele diz o seguinte: eu sei o que gerou, certo? Por exemplo, o impulso ou estímulo, eu sei. Eu sei qual foi a decisão tomada, mas eu não sei como isto ocorreu. Por quê? Porque isso ocorre dentro do cérebro de uma pessoa e a gente vai tratar isso como uma caixa preta. Nós não sabemos o que se passou dentro do cérebro da pessoa. A gente pode fazer inferências. Inferências. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Esse modelo é um modelo difícil de usar, não é um modelo fácil. Eu não aconselho vocês, sem um profissional, usar esse modelo. Então, o exemplo que eu vou dar, entendam como exemplo. Né? Então, por exemplo, eu citei outro dia de que a cor, que alguém pode gostar da cor branca. Certo? Ok. Então, vamos supor o seguinte, nós vamos fazer uma pesquisa e vamos perguntar para alguém, que cor você gosta mais? Ele vai falar assim, eu gosto da cor branca. Então, tá bom, você já sabe qual é a resposta, cor branca. Então, talvez eu vá desenvolver produtos de cor branca, porque é a cor preferida dele, eu terei mais chance, né, mais certeza de que ele vai comprar esse produto, porque é a cor preferida dele, por exemplo. Tá bom. Mas a questão é, por que branco? Por que branco? Porque se eu entender por que ele gosta de branco, talvez eu possa ir mais fundo aí na discussão da cor com outras pessoas também e entender o processo. Por que muita gente gosta do branco? Por que outros gostam do vermelho, etc. Por quê? O que está por trás disso? Né? Quem por exemplo, tem problema de, como é que a gente chama? Quando não enxerga, não distingue vermelho de verde, né? Tem uma disfunção, né? De visão, que a pessoa não distingue. Então, ela não pode achar, ela não vai, se ela não consegue ver o verde direito, o verde não será para ela uma cor preferida, porque ela não consegue distinguir o verde. Então, nesse caso, a gente sabe qual é a origem, mas e o branco, né? Por que branco? Bom, aí vamos inventar uma historinha só para a gente entender esse processo. Então, o branco, vamos supor que essa pessoa gosta de branco. Bem, aí a gente pergunta, por que você gosta de branco? Porque é uma cor que me traz muita paz, muito calmo, eu fico calmo, me traz uma paz, eu não sei explicar por quê. Tá bom. Aí, em psicanálise, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai voltar, né, lá na infância dele para ver se tem algum motivo por causa disso, por exemplo. E aí a gente tem hipnose, tem psicodrama, tem uma porção de coisas, métodos para se fazer isso que eu não entendo. Eu não entendo. Não sou especialista nisso. Mas vamos lá, vamos supor que a gente consegue fazer uma regressão aí na vida da pessoa e a gente vai ver o seguinte, que a mãe dele era enfermeira. Certo? Trabalhava num hospital, dava plantão e vamos supor que os pais eram separados, né? Então ele morava com a mãe e no período que a mãe ficava de plantão, ele ficava em casa sozinho e com medo, né? Criança, sozinho, com medo. Aí de repente a mãe chegava com um uniforme branco e ele já ia para o colo da mãe, a mãe abraçava ele, enfim, ficava lá conversando, contando historinhas, né? Isso acalmava, dava uma sensação muito boa para ele.
Então veja que inconscientemente, por causa do uniforme branco da mãe, branco é a cor preferida dele. Acalma ele. Por quê? Porque é algo que ele aprendeu lá atrás, né? Quando ele era criança. Então, esse é um modelo psicanalítico, né? Complicado, não é? Não é simples, não. Mas, hoje menos. Mas na década de 60, de 70, se usava bastante isso em marketing. Certo? Mas, por causa de resultados assim controversos, nós paramos um pouco de usar isso. Porque, né, a interpretação é bem difícil, não é? Deu para perceber. Ok. Modelo sociológico. Então, no modelo sociológico, as necessidades são fortemente moldadas por grupos e forças sociais. Bom, esse é mais fácil da gente entender. Quando eu falei para vocês, olha, nos fatores sociais, então o primeiro grupo é o da família, depois é dos amiguinhos da escola, tem o grupo da igreja, onde nós participamos. Então, quando a gente participa de um grupo, e nós participamos de vários grupos, e dá para entender isso hoje pelas redes sociais, dentro de um grupo, ou você é líder, ou você é liderado. Ok? Nas decisões. Ou você é líder, ou você é liderado. Então, quando um grupo, através do líder, ou que tipo, pode ser uma liderança democrática também, onde todo mundo decide, mas vamos supor, onde se decide uma coisa, se você não obedecer a essas, né, regras, normas, né, do grupo, você é excluído do grupo. Então você permanece no grupo e faz parte do grupo se é bom para o grupo e para você. Certo? E se for importante, porque você pode fazer diferente, mas não é importante isso para o grupo. Então você faz o que você quiser e o grupo também faz. Mas coisas que são importantes para o grupo, né, é complicado. Vejam hoje nas redes sociais a questão de você eliminar alguém do seu grupo. Certo? Eu saí de vários grupos porque me cansou a discussão política de determinados grupos. Então eu saí. Por quê? Porque não fazia mais sentido eu participar daquele grupo. Nem para mim, nem para eles. Ok, certo? Então, no modelo sociológico, a gente entende isto. Né? Quem é líder, quem é liderado. Então, quais são as decisões, quais são as regras, as normas importantes para esse grupo? Por exemplo, né, em algum momento o grupo, né, jovens, decide só usar roupa preta. Por quê? Porque sim, são darks. Certo? Vão usar roupa preta. Perfeito. E quem não quiser usar roupa preta? Bom, ele vai se sentir desconfortável naquele grupo. Ele não vai pertencer ao grupo. Então, ou ele usa roupa preta, isso sendo importante para o grupo, ou ele sai do grupo. Né? Então, por isso que a gente tem grupos de punks, grupos de darks, grupos de héteros, grupos de homo, grupos de isso, grupo daquilo. Por quê? Porque os grupos determinam o padrão. E aí, isso influencia o consumo. Tá? No que for importante para aquela regra, para aquela norma, para aquele padrão. Ok? Então, vamos lá, as necessidades são fortemente moldadas por grupos e forças sociais. Por exemplo, eu faço parte de um grupo na igreja. Então, eu não vou poder, sei lá, vamos supor, a religião proíbe que eu beba, por exemplo, bebidas alcoólicas. Normal. Ok? Ok, então, se eu quiser fazer parte do grupo, eu não vou beber. E se eu beber, eu vou beber escondido. Porque está errado para o grupo, para a religião a qual eu pertenço, né? Nesse momento. Tá bom. Então, vocês viram que aí, como é que, no caso da religião, a gente pode dizer que é um fator cultural, né? Religião é fator cultural. Então, por que a gente obedece essas regras? Por que faz jejum? Por que não come carne?
Por que não mistura carne com queijo? Por que isso? Por que aquilo? Por que não bebe? Por que não toma bebida alcoólica? Por que não assiste televisão? Por que não vai ao cinema? Por que não dança, etc. Os fatores culturais. Mas que o grupo pega isso como importante e transfere para o grupo. E se você não... Você pode até fazer parte do grupo e pode até não obedecer. Mas no momento em que aquilo for muito importante para o grupo, se você não obedecer, você será excluído do grupo. Tranquilo? Fácil, né? É isso aí. E tá fácil de entender hoje isso a partir das redes sociais, né? Você não concorda, você é excluído ou você cai fora. Fácil. Tá bom, esse é o modelo sociológico. No modelo econômico, eu quando fiz economia, aí na faculdade mesmo, esse modelo era o que eu achava que era o modelo, era ele, e está acabado. Por quê? Porque como economista, esse modelo é muito lógico para mim. Mas depois eu aprendi que obviamente ele não é perfeito também. Né? O que diz esse modelo? O modelo diz o seguinte, olha lá, busca a maximização da utilidade da sua satisfação. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, se eu tiver 2 produtos iguais, eu vou comprar o mais barato. Por quê? Relação custo-benefício. Então, se eu tiver 2 produtos iguais, eu vou comprar o mais barato. Se eu tiver 2 produtos com o mesmo preço, eu vou comprar aquele que mais satisfizer as minhas necessidades ou desejos. Também é uma relação custo-benefício. Então, para mim, isso é óbvio. As pessoas só vão sempre comprar o mais barato. E vão sempre comprar o melhor, pelo mesmo preço. Sim, isso era a minha visão de jovem, né? E isso não é verdade. Porque a gente aprende que hoje, por exemplo, em marketing, a gente discute a questão de valor e preço, que são coisas diferentes. Então, um produto pode ter um preço, mas pode ter um valor diferente do preço. Então, quando a gente compara preços, a gente não está comparando o valor. Você não fala, mas valor é questão de qualidade. Dá para ver quando o produto tem mais qualidade ou não. Mas nem sempre o valor é mensurável pela qualidade do produto. Existem outros fatores que podem interferir aí na questão do valor. Valor de imagem, valor pessoal, valor... Podemos ampliar, né? Valor de outras coisas. Valor do produto. Naquele momento, aquele produto tem mais valor para mim por um fator cultural, por um fator social, por exemplo. Coisa que para outro não tem. Então, difícil, né? É fácil entender, mas isso não quer dizer que o uso desse modelo me leve sempre a entender o comportamento do consumidor. Bom, hoje, as pessoas sem dinheiro, lógico que elas vão comprar o produto mais barato. Por quê? Porque a renda das pessoas está limitada hoje. Então, nesse momento, não tenho o que fazer. Né? Não tenho o que fazer. Você vai comprar o mais barato. E mesmo assim, quer ver? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês que aconteceu no passado. Então, vamos lá. Eu sou católico, então acompanhei muito, né, as mudanças na Igreja Católica, tudo. Então, quando eu era criança, a Semana Santa, você não comia carne de jeito nenhum. De jeito nenhum. Semana Santa não come carne. Por quê? Porque é uma regra da igreja, certo? Tem seus motivos, lógico, né? Mas é uma regra da igreja, tá bom? Imposta, tá bom, ok. E eu lembro, um determinado ano, o preço da carne estava assim, o preço do peixe, do bacalhau, era isso, bacalhau. Mas, olha só, então era normal a gente fazer bacalhau, né? Então, você fazia bacalhau e não comia carne. Tudo bem. Tá bom. E eu lembro uma época em que, não exatamente o preço do bacalhau, mas o preço do peixe subiu tanto por causa enfim, circunstâncias econômicas daquele ano,
preço do peixe na Semana Santa subiu tanto que um bispo lá em Manaus, ele foi à televisão, e fala o seguinte: pessoal, é impossível pagar o preço do peixe do jeito que está. Não temos dinheiro. Então, eu, em nome da igreja aqui de Manaus, né, eu estou liberando os católicos a comer qualquer outro tipo de comida. Não vão comer peixe, porque não dá para comprar peixe a esse preço. Então vejam que fatores econômicos passaram por cima de fatores culturais. Então aí dá para entender o modelo econômico nesse momento. Nesse momento, não é? E a partir daquele ano, a Igreja Católica começou a liberar mais, e hoje, enfim, já não tem mais tanta essa pressão para o não consumo de carne na Semana Santa. Até porque nem todo mundo é católico. Né? Ok. E o último modelo aqui, para a gente ver, então vimos 3, né? Vimos o psicológico, vimos o psicanalítico, o sociológico e o econômico. E esse último aqui é o modelo de hierarquia das necessidades baseado na pirâmide de Maslow. Então vamos falar um pouquinho assim rapidamente sobre a pirâmide de Maslow. Esse é o modelo que eu mais gosto hoje. Se no passado eu gostava do modelo econômico, lógico que o modelo econômico não justifica tudo, mas hoje eu prefiro mais o modelo de Maslow aqui. Eu acho que ele me ajuda mais, né, na interpretação. Lógico, os outros modelos também servem, mas hoje eu uso mais esse do que os outros. Tá bom. Então, o que diz o modelo de Maslow? Maslow diz o seguinte, ele fez uma pesquisa, lógico, sobre isso tudo. Ele diz que nós temos 5 níveis, que ele chama de hierarquia das necessidades, onde nós transitamos, né, nós, pessoas. Então é assim, a gente só vai para um nível superior quando aquele nível inferior está resolvido, certo? Então ele situou aí 5, né? 5 momentos diferentes. Então ele chamou de necessidades fisiológicas, segurança, sociais, estima e status e autorrealização. Bom, o que nós temos aí? Nós temos assim, o que é fisiológico? É aquilo que você depende dele para você viver. Então nós temos que comer, beber, e ele inclui aí também sexo, certo? É natural do ser humano, a gente precisa obrigatoriamente comer e beber, senão morre. Mas também é uma necessidade, nós precisamos fazer sexo. Tá bom. Ok. Então temos as 3 necessidades aí. Então ele diz o seguinte, que a pessoa que não tem comida e bebida, ela não vai para os níveis superiores. Ela não vai se preocupar com segurança, com social, com auto-organização. Por quê? Porque ela não resolveu nem esse problema ainda. Então, o que é você resolver? É você ter comida, é você ter bebida e é você ter, né, um parceiro, uma parceira, enfim, uma maneira de você, no caso do sexo, fazer sexo. Ok, mas sexo é um pouco mais complicado para a gente discutir, porque algumas pessoas sublimam, outras não, algumas pessoas têm disfunções, outras não, mas assim, e o modelo psicanalítico está muito baseado nisso, né? Em atividades sexuais. Mas vamos lá, eu também não sou especialista nisso, então vamos lá. Vamos ver o fisiológico aqui em termos de comer e beber. E ter onde dormir. Desculpe, faltou esse, dormir também. Nós precisamos comer, beber, dormir. Né? Os 3. Então, se eu não conseguir dormir, eu fico fora do prumo. Se eu não comer, eu morro. Aliás, eu morro mais rapidamente se eu não beber, né? Sabiam disso? Sem comer você pode ficar vários dias, mas sem beber, depois de acho que 5, 6 dias, 7 dias sem beber, sem ter líquido nenhum,
você já começa a comprometer os rins, começa a comprometer a circulação, e aí, babau, adeus, certo? Então algum líquido tem que ingerir. Não necessariamente na forma de água, mas alimento que tenha líquido, né? Dessa maneira. Mas tá bom, vamos lá. Eu não sou médico, né? Então, ok. Então, a pessoa só vai se preocupar com o nível superior se ela tiver comida, se ela tiver bebida e se ela dormir. Fora isso, ela começa a ficar, ela perde a razão ali, né, das coisas. Tá bom. Resolveu isto? Ok. Então vai para o segundo nível. Qual é o segundo nível? O segundo nível é segurança. É muito parecido, mas segurança quer dizer o seguinte, não é dormir, é ter onde dormir. Não é comer, é ter comida suficiente, certo? Para algum tempo. Beber, ter ali água, que é o que vai começar a faltar para a humanidade daqui a pouco, hein? Água. Então, vamos descer para o nível de segurança, né? Não vai ter água? Imagina, né? Tá bom. Então, isso é o nível de segurança. Então, eu tenho onde morar. Eu tenho comida lá no armário. Eu tenho uma torneira que tem água lá para eu tomar água. Então, ok, estou no nível de segurança. Daí, eu vou para o terceiro nível, que é o social. É o de ser aceito pelos outros, ser aceito pelos grupos, fazer parte de grupos. É uma necessidade. Né? Não ficar sozinho, não. Ser aceito. E não é fazer parte do grupo, é ser aceito. Né? É ver que as pessoas aceitam você do jeito que você é. Caso contrário, você muda aquilo que precisa ser mudado para que os outros te aceitem. Isso é uma necessidade social. Resolveu isto? Aí vamos para estima e status. Que muita gente confunde um pouco essa questão do status. Eu comprei um carro por status, para o outro ver que eu tenho. Não é isso. Status é o seguinte, é para o outro ver que eu tenho, mas é para eu saber que o outro viu que eu tenho. Entendeu? É para mim, não é para o outro. O status é para eu me satisfazer, não é pro outro. Vou mostrar para o outro. Não, eu vou mostrar para o outro que eu tenho. Eu vou mostrar para o outro que eu sou. Isso é status, né? Estima. Então, ok. E por último, a autorrealização, que aí, você já passou por todos eles, nada disso mais te preocupa. Nada mais te preocupa. Então, essa autorrealização é alguma coisa que você vai fazer por fazer. Porque não é uma questão sua. Não é para mostrar para os outros, não é para fazer parte de grupo, não é para ter segurança, não é para garantir que você vai viver aquele dia. Não, autorrealização, sabe? Fazer alguma coisa. Né? Nem todo mundo chega na autorrealização. Nem todo mundo. Aliás, nem todo mundo chega no estima e status. Né? Às vezes, muita gente para no social. E hoje, nós temos, por exemplo, os sem teto, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, que eles estão aqui no fisiológico. Eles não querem saber. Alguns não estão porque são obrigados, mas vários sem teto lá nos Estados Unidos, o pessoal vai e fala, olha, tem um lugar aqui para você ficar, você vem para cá. Não vou. Teve um caso, eu vi, de um gêmeo. Ele não via o irmão dele, e eram gêmeos, né? Até que ele achou o irmão. O irmão era um sem teto. Daí você olhar, lógico, a foto dos dois, nem parece que são gêmeos, mas um tá estragado, o outro tá arrumadinho, ok. E aí ele trouxe o irmão dele para casa. Fica aqui comigo, certo? Deu banho no sujeito, fez a barba, cabelo, então fica aqui. Ele não ficou, ele foi embora. E aí foram entrevistar ele lá, ele falou, não, eu sou mais feliz aqui. Eu não quero ficar lá com meu irmão, não gosto. Eu sou feliz aqui, sozinho, tranquilo, perfeito. Ok. Tá bom? Então, o que isso tem a ver então com os produtos? Tem a ver... Tá bom. Num primeiro momento, a gente pode dizer, olha, esse produto ele atende necessidades fisiológicas. Então, por exemplo, é comida, é água,
Ok, esse produto atende necessidades de segurança, então é isso, esse produto atende necessidades. Mas não é essa a ideia. A ideia é fazer uma comparação nessa escala. Então, por exemplo, vamos pegar um produto, vamos começar com, o pessoal quase nem usa mais hoje, quer dizer, usa, mas não é que nem antigamente, mas relógio de pulso, por exemplo, tudo bem? Para que serve um relógio? Estamos falando de necessidade, né? Para que serve um relógio? O relógio serve para medir o tempo. Ponto. Medir o tempo. Tá bom. Então, quanto custa um relógio não de grife, não de marca, ou cópia, ou seja lá o que for, lá na 25 de março? Quanto custa? R$ 10? Não, já foi o tempo, né? Sei lá, R$ 20? R$ 30? Aí, ok, vamos falar de R$ 30, vai. Nem sei quanto é que é, mas vamos lá. R$ 30 custa um relógio. Ah, é? Tá bom. Pô, R$ 30 é muito ou é pouco? É pouco, né? R$ 30. Não é nada. Tá bom. Então é pouco. Ok. Você vai e compra aquele relógio. Quanto tempo ele dura? Ele vai durar o tempo que durar a bateria. Talvez um ano. Vai. Vamos supor que dure um ano. Acabou, você joga fora. Tá. E ele mede as horas? Mede. Ele é preciso? Não. Mas eu preciso dessa precisão? Eu necessito? Entendeu? Não. O que eu quero saber é que horas são. É 4h30. Não importa se é 4h32 ou 4h28. É 4h30. Tá bom. Ok. Então vamos lá. Esse produto, que custou R$ 30, ele está atendendo a necessidade básica dele? Sim. Qual é a necessidade básica dele? Medir as horas. Então quem compra esse relógio por R$ 30 não está preocupado se a pulseira é de couro, se a pulseira tem diamante, se não está preocupado com nada disso. Ele está preocupado em que o relógio marque a hora e ele chegue no lugar, no emprego dele ou onde for, na hora certa. Isso é necessidade fisiológica desse produto. Então nós vamos dizer que esse produto atende necessidade fisiológica. Para que ele serve? Para ver as horas. Só isso. Ok. Mas vamos supor que eu precise de um relógio que seja preciso. Certo? Não precisa ser um cronômetro. Mas ele não pode ter uma variação muito grande. Vamos supor que eu acerte ele toda semana, 1 minuto, vai, de diferença. Toda semana eu acerto ele e está perfeito. Ok. Então, aí o que eu preciso? Eu preciso não que marque as horas, mas eu preciso que marque as horas com um pouco mais de precisão. Então eu estou no segundo nível. Esse meu produto precisa ser um produto que atenda não fisiologicamente, mas que atenda atenda a segurança. Vamos avançar mais um pouquinho? Vamos. Por que a gente se veste? Né? A gente se veste para proteger o corpo. Então não precisa trocar de roupa toda hora. Por que a gente compra roupas diferentes, de determinados estilos? Porque a roupa começa a fazer parte da nossa personalidade. Ela ajuda a definir a nossa personalidade, a roupa. Né? Então, se eu sou um desportista, eu vou usar roupa mais... Né? Se eu sou uma pessoa mais séria, eu vou usar roupa mais séria. Então, a roupa, ela combina, ela ajuda a definir a nossa personalidade. E o relógio de pulso talvez faça parte da indumentária da pessoa. Então, aí, eu vou escolher um relógio porque ele combina com o meu estilo de vida. Então aí eu estou no nível da hierarquia social. Porque o estilo de vida mostra que eu faço parte de determinados grupos. Ou determinados, né? Tá bom. Não, eu vou comprar um relógio, eu vou comprar como é que chama lá? Um Cartier. Assim, custa R$ 20.000. Preciso pagar R$ 20.000 para ver as horas? Não, né? Não preciso. Por muito menos. Por R$ 30 eu vejo as horas. Por que eu vou pagar 20 mil? Porque eu quero mostrar para os outros
que eu tenho um Cartier. Não é? É status. Tá bom, tá certo? E, por último, né, eu vou comprar, passar numa feirinha de antiguidades e comprar um daqueles relógios que põe no bolso aqui, que tem uma correntinha, que meu avô usava. Por que eu vou comprar? Ah, porque nem tem motivo, vou comprar porque é, eu quero. Autorrealização. Bom, vocês viram que o mesmo relógio, bom, esse último deixou de ser relógio de pulso, vai, passou a ser um relógio de bolso, mas ok. Mas vocês viram que o relógio, ele pode estar em vários níveis aqui dentro da hierarquia de necessidades, não pode? E o que vai acontecer? Os preços serão diferentes em função dessa escala de valores. Um relógio só para ver horas vai custar R$ 30. Um relógio com mais precisão vai custar 150, R$ 200. Um relógio que combine com a minha personalidade, que tenha a pulseira disso, que tenha a cor tal, que não tenha o formato, vai custar R$ 1.000. Um relógio Cartier vai custar 15, 20 mil reais. E o outro? O outro depende. O preço é o de menos. Certo? Pode custar barato, pode custar caro, depende. O que eu estou comprando é o relógio por outro motivo. Não é nem para ver as horas. Ok? Não é legal isto? É. Então, eu sugiro a vocês que vocês comecem a definir aí, né, o consumo por esses modelos para entender. E, principalmente, comecem a usar esse modelo de hierarquia das necessidades, que é interessante. Então, vamos falar de restaurante. Não tem um restaurante por R$ 1? É o fisiológico. Aí você fala, não, mas eu não sei como é que é feito isso, eu não sei como é que eles fazem essa comida. Não, eu prefiro ir num restaurante melhorzinho, né? Melhor, vamos aí num fast food e não sei o que lá, tal. Ok, então eu estou no segurança. Eu quero uma comida que eu saiba que foi bem feita, que tem os ingredientes corretos. Eu não sei o de R$ 1 como é que é feito, tá? Então eu quero segurança, tá bom. Então eu vou num fast food que eu conheço, eu vou num restaurante. Mas pode ser que eu comece a frequentar determinado restaurante porque determinado grupo de pessoas frequentam aquele restaurante. E eu vou frequentar também. Aí é o social. Então, lógico, veja que o preço vai mudando. Não é? No fisiológico eu pago R$ 1, no fast food, que eu já tenho mais segurança, eu pago R$ 20, R$ 25. No outro, que é o social, eu vou pagar 100, 150. Mas eu posso falar assim, não, eu quero ir no Fazano. Vou comer uma feijoada no Fazano domingo, sábado, certo? Por que eu preciso ir no Fazano? Porque eu quero. Porque não é autorrealização, não é isso. Porque eu quero, certo? Eu quero. Eu vou lá no Fazano. Por quê? Porque, inclusive, eu vou avisar todo mundo que eu vou lá, porque assim o pessoal fica sabendo. Pronto, status. Né? E na autorrealização eu não vou a restaurante nenhum. Eu vou fazer a comida lá em casa, vou chamar os amigos, vamos cozinhar junto, vamos tomar uma cerveja, vamos bater papo. Então, pronto, autorrealização. Estou convidando os amigos. Legal? Legal, né? Então tá aí. Então vimos aí os 5 modelos, né? E a partir de agora a gente pode já avançar mais aí. Vamos sair do P-produto, né? Estamos saindo já. E vamos na semana que vem. Aliás, a semana que vem não temos aula, porque é semana de feriado, a gente já discutiu isso na nossa aula de segunda-feira, certo? Então, na semana que vem nós não teremos aula, mas eu vou postar aqui a atividade, porque também para este grupo, nessa aula, nós não fizemos as atividades. Então eu vou definir um trabalho individual que vocês vão fazer, né, utilizando esses conceitos aqui que a gente tem discutido. E para entrega, a gente define a data, tudo. E então a semana que vem vocês entrem aqui no Moodle para ver qual é a atividade. Eu vou fazer um filmezinho explicando a atividade e o que deve ser feito. E depois a gente tira as dúvidas quando as aulas voltarem na outra semana. Combinado? Então tá bom. Então, bom feriado para vocês.
descansem, né, dessa maratona que foram as provas, mas a gente vai pegar firme depois disso, porque agora nós temos praticamente 1 mês e meio pela frente para terminar a matéria, tá tranquilo, certo? Nós não teremos feriados aí de quinta-feira, teremos essa semana e teremos a semana da FAECO, onde não teremos aula. Por sinal, vamos lá, já avisar, não saiu ainda o programa das palestras, mas eu darei uma palestra, pelo menos está marcado, só se mudar, mas eu darei uma palestra na terça-feira da semana, falando sobre Marketing 5.0, Inteligência Artificial, baseado no livro do Philip Kotler, que saiu agora, em janeiro foi lançado nos Estados Unidos. Eu estou com o livro já aí e vou bater um papo, né? Tá bom? Então, quem tiver interesse, assista. Tá bom? Então, bom feriado a todos.